Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra da noite de hoje, do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, a quem saudamos com o nosso abraço virtual, aos companheiros que nos acompanham aqui na live, pelo chat, pela transmissão que esta casa de amor, de serviço, de caridade está fazendo nesse instante. Inicialmente, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a nossa prece para logo mais falarmos sobre um tema tão interessante e importante que chama-se Substitutos, que é uma mensagem do livro Vinha de Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mas antes de refletirmos sobre ela, oremos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai que está nos céus e a todos aqueles que trabalham e operam em seu nome para o engrandecimento moral e espiritual do nosso planeta Terra, que ora vem passando por um processo de transição como muitos outros que já passaram, mas nesse em particular, pelo fato de ser na perspectiva da transformação moral dos indivíduos, dos habitantes que habitam no planeta. Sendo assim, rogamos ao seu Filho maior, Jesus, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare e que o trabalho de hoje transcorra em um clima de paz e de harmonia para todos nós os que aqui nos encontramos virtualmente e igualmente extensivo para os nossos familiares, amigos, parentes e aqueles outros que se encontram acometidos das muitas e das mais variadas doenças que ainda assolam o nosso planeta. Desta feita, mas particularmente pelos vitimados da Covid-19. Sendo assim, amado Jesus, que o teu trabalhador do bem, Francisco de Assis, possa nos abençoar, nos proteger nesta noite, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, amigos, amigas, companheiros que aqui nos acompanham virtualmente, nossos votos de muita paz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que o trabalho de hoje possa acontecer de uma forma saudável para todos nós que aqui nos encontramos. Conforme dissemos, hoje nós vamos pensar sobre essa mensagem que foi extraída do livro Vinha de Luz e que me parece que é o livro base das palestras que a Casa Algelfa vem realizando através das suas lives. Hoje, em particular, o tema chama-se Substitutos. E a princípio, ao ler esse título da mensagem, eu fiquei pensando no que dizer sobre. E confesso até que eu fiquei um tanto quanto confuso, sem saber exatamente o que discorrer a respeito do tema. E aí então eu fui buscar a citação que Emmanuel ele vai se utilizar, que é de Lucas, no capítulo 1, no versículo 79, em que ele vai falar um pouquinho sobre isso. E quando eu li a primeira vez também, eu achei estranho, eu disse, não entendi nada. Preciso parar para pensar a respeito do que é mesmo que Emmanuel ele quis dizer a respeito dessa citação de Lucas. E o texto em si, confesso também, que me confundiu um pouquinho. Mas eu precisei parar, refletir, para poder entender o que estava por trás das entrelinhas da mensagem. E somente depois que eu aquietei a mente e refleti sobre o significado do substituto, é que eu pude compreender a significância da mensagem e como ela é atual, considerando que for escrita lá pelos idos de 1950. Vejamos a citação então de Lucas
quando ele assim diz: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os pés pelo caminho da paz. Olha que citação trazida por Jesus e que Lucas escreveu no seu evangelho logo no primeiro capítulo, no versículo 79. E recorrendo ao Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, buscando essa passagem, eu pude perceber que Lucas se referia exatamente àquele que antecedeu Jesus nas pregações, que não fora outro senão João Batista, para a gente compreender o significado dessa citação. Então, no Novo Evangelho de Haroldo Dias, nós vamos encontrar na passagem que ele vai se referir aos cânticos de Zacarias, o pai de João Batista. E nessa passagem, antes de chegarmos ao versículo 79, no versículo 76, nós vamos encontrar algo bem interessante e que também nos suscita uma reflexão pertinente, importante, para compreendermos essa fala de Jesus. Vejamos o que lá está escrito. Diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia de nosso Deus, vos visitará do alto um alvorecer, mostrando a João Batista qual seria para ele então a sua missão, o trabalho que ele teria que fazer antes da chegada do advento do Cristo, no que se refere à pregação de Jesus. Porque no momento em que Jesus se apresenta para ser batizado, naquele momento João Batista reconhece nele o Filho de Deus, o prometido. E a partir daquele instante, a sua missão, o seu trabalho, deixa de existir. Ele encerra as suas pregações para que logo depois ele viesse a ser decapitado por Herodes. Então, a gente percebe que havia toda uma preparação do ponto de vista espiritual para a chegada de Jesus. E que antes dele, e o próprio Emmanuel vai se referir no decorrer da mensagem, exatamente isso. Aqueles que o antecederam na preparação da sua chegada. Mas aí então vem o versículo que introduz a mensagem substitutos. Quando Jesus diz: iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E finaliza no 80, versículo, dizendo: e a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel, fazendo uma referência àquele que haveria de se apresentar ao templo para igualmente receber a autorização para começar a pregar em nome de Deus. E a partir então dessa citação é que Emmanuel vai se propor a discorrer a respeito dessa mensagem substitutos, para que a gente compreenda que tarefas existem que elas não podem prescindir de substitutos, de que precisam ser feitas por aqueles a quem está imbuídos desta responsabilidade, dessa tarefa, que no caso, no que se refere à implantação do reino de Deus na terra,
foi incumbida a Jesus de Nazaré, aquele que, de acordo com o nosso conhecimento, ele é o nosso guia, o nosso modelo, o escolhido pelo Altíssimo, pelo Pai que está nos céus, para nos apresentar a sua mensagem de forma mais límpida, mais pura, mais transcendental que alguém poderia até então nola apresentar. Embora reconhecendo que não conceberíamos a grandeza da mensagem. Daí porque o matamos, preferindo o outro Jesus, o Barrabás, ao invés do Jesus, o Cristo. Mas nem por isso este deixou de ter aqueles que viriam, que o antecederiam na mensagem das bases da consciência dos ensinamentos do reino de Deus na terra. Pois que o próprio Moisés também viera, o antecedera nessa preparação. Também não sendo este o grande pregador do Egito, o grande legislador da lei de Deus, como sendo substituto do Cristo, como não fora nenhum outro que estivera preparando os caminhos para a sua chegada. Então, a partir dessas iniciais reflexões, a gente começa a perceber a importância da mensagem de Emmanuel para que nós igualmente pensemos na responsabilidade das nossas missões. Porque acreditemos ou não, todos nós a possuímos. Todos nós reencarnamos com um desiderato, com um objetivo, com uma missão. E cabe a nós compreendermos qual é a nossa missão, para que nós não deleguemos a outros a tarefa que é nossa, em que pese que, a depender da necessidade da realização dela, outros poderão vir nos substituir. Perdendo nós, ou aquele a quem inicialmente estava responsável, perde a possibilidade de se engrandecer e de crescer uma vez realizada por este. E então, Emmanuel começa a mensagem dizendo assim, a gente vai lendo os tópicos e fazendo algumas considerações, trazendo para o nosso dia a dia, para a gente também pensar igualmente a respeito de qual é a minha tarefa no mundo. Uma vez, e já dissemos, todos nascemos para realizar uma tarefa. E a tarefa não está circunscrita apenas em ter filhos, em casar, em ganhar dinheiro, em ter uma profissão, em cuidar da família, mas existem tarefas que assumam expectativas maiores do ponto de vista da autorrealização do ser espiritual que somos todos. É o que os indianos chamariam do Dharma. O Dharma é a missão que todos precisamos realizar. Claro que essas missões, elas são inerentes, compatíveis com o nosso grau de evolução, de compreensão das leis de Deus. Por isso a necessidade da ampliação dessas verdades que libertam, para que em cada nova oportunidade tenhamos a possibilidade de realizá-la em um tamanho, em uma dimensão maior do que a que ora hoje nós a temos. Porque se nós compararmos, por exemplo, a nossa missão, ou pelo menos eu comparando a minha missão com a missão de Francisco Cândido de Assis, com perdão da expressão, é até covardia, né? Não tem como a gente relacionar, não tem como a gente equiparar. E se assim quisermos, com Divaldo Franco, embora sejamos divulgadores da doutrina espírita.
mas a dimensão da sua missão é muito mais transcendente do que esta que ora nós estamos engateando, buscando aprender. Mas fato é que, se eu quiser me tornar, em um futuro próximo ou distante, um missionário do porte espiritual, do grau da responsabilidade de um Moisés, de um João Batista, ou ainda de um daqueles que estiveram próximos do Cristo, os discípulos, eu preciso saber cumprir com fidelidade, com respeito, esta que ora eu tenho. Que não é vista, que não é aplaudida, que não é reconhecida, que não tem os holofotes desses outros, que a história provavelmente não vai narrar, mas que fica registrada na nossa consciência. E passamos a compreender o valor dela porque demos um salto, um passo quando bem cumprida. Isso pode ser uma tarefa da educação, do cuidar de um filho, de um relacionamento familiar saudável, equilibrado, e tantas outras possibilidades missionárias que nós temos em um tamanho menor, no agrupamento social menor, família, trabalho, antes de se estender para uma comunidade, uma coletividade que esses outros já desempenham. Mas, aos olhos de Deus, a minha quanto a desses outros tem tanto valor quanto. Porque todos estamos sendo chamados para fazermos as nossas obrigações e deveres, sem que para isso necessitemos de substitutos. Percebem o porquê do título da mensagem? Porque muitos assim o fazem, em decorrência das necessidades primárias, dos desvios de responsabilidades, por mudanças de rotas, chegamos aqui com o esquecimento do passado e fazemos outras escolhas. Evidentemente que Deus as respeita, que Deus não vai nos punir ou castigar. E quase sempre as nossas escolhas são em menor valor do que aquelas com as quais nós trouxemos para realizá-las. Porque não temos a dimensão e a compreensão do valor de cada uma delas. Não sabemos a importância e o significado para fazermos com a mesma atitude e grandeza que esses homens e mulheres estão aí mundo afora realizando-as. Então vem Emmanuel e diz assim: é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Claro, um bom administrador, um bom empreendedor é aquele que sabe dividir e repartir serviços. E o melhor exemplo de todos eles é o Cristo, que poderia ter realizado a sua tarefa sozinho, uma vez que ele fora e continua sendo para nós o maior dentre todos aqueles que estivera na Terra. É o nosso governador planetário. É o espírito mais perfeito que a Terra recebeu até então. E certamente receberá. No entanto, por uma demonstração de humildade, de cooperativismo, ele montou a sua equipe. Ele reuniu 12 homens e, conjuntamente, centenas de milhares de homens e de mulheres para dar o aporte, para darem a atividades que iriam pouco a pouco engrandecer, iriam tomar um vulto maior no decorrer do tempo. Ou seja, deu oportunidade como um bom administrador para que estes que chegavam cumprissem suas tarefas e se qualificassem e se tornassem experientes
e assumissem responsabilidades, não mais responsabilidades fortuitas, responsabilidades terrenas, mas sobretudo responsabilidades de cunho espiritual, considerando que esta é a maior de todas as missões que poderemos assumir perante a vida e a consciência, que é a nossa própria transformação moral, enquanto espíritos fadados à perfeição. Por esta razão ele propôs: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para tanto eu preciso cumprir as missões delegadas pelo Pai, porque do contrário eu não consigo avançar. É como diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras, e tantas outras citações comuns que se repetem, mas que trazem verdades profundas e que ainda hoje não conseguimos internalizá-las. Então é razoável que esse administrador, em qualquer nível, área humana e até mesmo a religiosa, distribua serviços e responda pela mordomia que lhe fora confiada. Sim, detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Basta nós vermos no que se refere ao nosso ambiente de trabalho. Ou se ainda mesmo quisermos, o ambiente familiar. Como administradores daqueles aos quais Deus nos concedeu a responsabilidade de cuidar, de educar, de prover, ele é obrigado, os pais, os tutores, os gerenciadores daquelas almas, a se movimentarem, a assumirem cargos e direções de poder, de decisão, sim, porque estar à frente de um processo educativo de um filho não é algo fácil. Talvez seja, do ponto de vista humano, a maior de todas as missões, cujos pais serão chamados a se responsabilizar pelos resultados da produção. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 14. Os laços de família e a ingratidão dos filhos. A própria consciência nos chamará à responsabilidade pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. E aí Emmanuel continua: orientará os seus dirigidos, educará subalterno, dar-lhe-á incumbências que lhe apurem as qualidades do serviço. Sim, porque aí está também uma das tarefas do administrador. Não basta querer assumir postos mais elevados, mas é preciso ter consciência da sua funcionabilidade e assumir os resultados que advirão desse comando. Tal qual acontece com o general frente ao seu exército. Tal qual acontece com o técnico frente ao seu time de futebol. Porque quando a equipe começa a perder os pontos, não atingir os resultados, o primeiro a cair é o técnico. É aquele que lhe foi ortogado responsabilidades e que ele não souber gerir. Por isso que no parágrafo seguinte ele vai dizer: ainda assim, frente a todas essas possibilidades, ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Isso a gente pode ver em qualquer âmbito humano e social. E é interessante que Emmanuel, nesta como em outras tantas que já vimos, ele vai se apropriar das coisas comuns do dia a dia, nos apresentar situações que nos trazem
reflexões, porque nelas fazemos parte, porque nos vimos ancorados, vinculados a essa realidade. Quantos dos que aqui estão no chat assistindo a live não estão, ora, em posições de mando, estão como administradores de equipes e que estão assumindo esse nível de responsabilidade, que pode ser uma missão ou que não deixa de ser uma missão? Porque quem o elegeu, quem o colocou lá, reconheceu nele as competências, as habilidades e qualidades para gestar aquela equipe, aquele grupo. Tal qual Jesus viu em João Batista, como vira em Moisés, essa capacidade, por eles já terem alcançado em outros níveis de suas vivências reencarnatórias, missões de menores portes. Como é o caso hoje do Papa Francisco, que antes de chegar a essa posição, tiveram outras missões e outras responsabilidades, que ele cumprira com fidelidade a Deus. De tal sorte que dentro daquele momento do concílio da eleição do novo Papa, ele foi o escolhido dentre tantos. Então, ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Porque ele também tem obrigações a cumprir perante esse concerto social, dentro desse grupo de pessoas. Ele comanda, mas ele também se sente obrigado a ser comandado, a ter responsabilidades para com ele. Porque não basta apenas mandar o outro fazer. É preciso que ele vá e faça também. Então é a partir dessas questões iniciais que Emmanuel vai também dizer assim: se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. E nesse ponto a gente não tem nem o que discutir, nem o que falar, porque é fato. Jesus esteve à frente desde o momento em que o Pai o delegou para a construção ou a concepção deste que é o nosso planeta, a nossa escola, o nosso hospital, a nossa moradia temporária. Porque Jesus está à frente do planeta Terra não apenas quando aqui encarnou pela primeira vez e única, mas desde o primeiro momento em que se começou a pensar na aglutinação dos átomos para se constituir mais tarde naquela nebulosa aquele que viria a ser chamado planeta Terra. Quem bem discorre sobre isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É o próprio Emmanuel, pelo próprio Chico, que vai nos apresentar o processo da evolução da Terra, que desde lá, bilhões e bilhões de anos atrás, Jesus está à frente. E ele, como dissera aqui Emmanuel, ele poderia mobilizar milhões, como fizera, mas para estarem com ele, trabalhando lado a lado, só erguendo e transformando o solo, arando, preparando, para que quando da sua vinda e do lançamento da semente, esta pudesse produzir frutos de 60, de 100 por 1. Mas Emmanuel ainda vai dizer: dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo
iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Nesse particular, nós também vemos que isso ocorreu, não como substitutos, mas como aqueles que vieram igualmente dar o suporte, vieram engrandecer a mensagem que ele traria límpida em primeira mão. Como dizemos no popular, em carne e osso, e para tal não precisou de substitutos. Ele sempre teve e terá a sua equipe, os emissários de Deus, os trabalhadores fiéis, para que esta terra, a qual está sob a sua direção e comando, cresça na condição para o atingimento do planeta feliz que ele nos apresentou em suas bem-aventuranças. E é preciso que eu reconheça, é preciso que eu me identifique com esse propósito e veja em mim igualmente o emissário do Senhor para cumprir a missão que ele me delegou. Para que eu não precise passar pela terra abatido, ou como diria Kardec, como um espírito neutro, que nasci, que cresci, que me desenvolvi, que me realizei, que conquistei, que adquiri, que vivi dezenas e dezenas de anos no corpo. Envelheci, desencarnei, mas não compreendi o sentido da vida. Qual era a minha missão? E quantos são ainda hoje aqueles que estão a se perguntar: qual é mesmo o meu Dharma? O que eu vim fazer nesse mundo de meu Deus? O que de fato me deixa pleno e feliz, reconhecido como sendo um servidor do Pai? Então, ele teve esses médicos, esses filósofos, esses educadores, esses profetas. Teve. E vieram. Mas nenhum deles, ainda hoje, foram capazes de o substituir. E é interessante que a história da humanidade, ela narra isso muito bem. Nós temos inúmeros homens e mulheres que são considerados ícones, indivíduos, personalidades importantes que deixaram marcas extraordinárias na Terra. Poderíamos citar o próprio Buda, Confúcio, o próprio Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, sabe? Todos aqueles homens da matemática, da ciência, da saúde, o Pitágoras, o Platão, o Aristóteles. Mais recentemente, os homens da modernidade que trazem aí os seus pensamentos, um Einstein, um Albert Schweitzer e tantos outros que contribuíram em prol do amor, da ciência, da filosofia, da dramaturgia, da literatura. Quantos foram aqueles que vieram, chegaram, apresentaram os seus conteúdos, as suas ideias, que deram exemplos a serem seguidos, mas nenhum deles foi capaz de superá-lo. Nenhum, absolutamente nenhum. Nem antes, nem durante, menos ainda depois. E olhe que para a sua época
nós estamos muito mais avançados, muito mais conscientes da lei do que antes, mas ainda assim incapazes de vencê-lo. Todos os espíritos nesse quesito nos dizem isso. E aí ele segue dizendo, já entrando nos finalmente: em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, tal qual já dissemos de alguma sorte, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfecham essencial para o lançamento, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfecham o poder administrativo da terra, ou seja, lhe está assegurado por uma conquista evolutiva que nos escapa ao entendimento, que, segundo dizem os espíritos, fora um dos poucos que alcançaram esta condição divina, caminhando sempre pela trilha do bem. Porque o mal é o afastamento às leis de Deus do indivíduo. E o bem está caminhando por ela, no seu sentido reto. E Jesus foi um desses espíritos. Então, está em suas mãos o poder administrativo, mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus na terra, entre nós os homens, veio Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. E nesse ponto é importante que a gente pense, porquanto muitos dizem que Jesus não nasceu, e acreditem. E aí me permitam fazer essa consideração, porque eu achei tão interessante que eu gostaria de trazer para a gente pensar. Não faz muito tempo uma pessoa me apresentou um livro no qual o autor, trazendo um contexto muito bem argumentado, ele apresentou a ideia que Jesus era uma generis, que Jesus não tinha nascido em carne e osso, que Jesus não esteve entre nós do ponto de vista físico. Do ponto de vista do conhecimento da lei, do ponto de vista da ideia, da teoria, é possível. Jesus ter vivido durante os 33 anos, de acordo com a história, sem ter encarnado, literalmente. Como ele ficou, depois de morto, um tempo em aparições e transfigurações para os discípulos e para aquela multidão. Sim, acredito. Mas conceber a ideia de que Jesus não nasceu é não entender o significado da sua mensagem. Porque senão ele estaria dentro da ideia que Emmanuel traz da substituição. O que o alçou à sua condição de mestre, de amigo daquela gente, dos pecadores, dos aflitos, daqueles que acorriam até ele para serem curados do corpo e da alma? Ele que conseguiu juntar multidões onde quer que estivesse, não foi porque ele profetizava em nome de Deus. À época de Jesus, muitos também ali estavam concorrendo lado a lado, falando do Pai. Não é sem outra que ele vai dizer: haverá muitos cristos e falsos profetas. Para mostrar que à sua época se falava-se da mesma teoria e proposta. Não era uma mensagem desconhecida na sua totalidade.
existiam muitos pregadores. A exemplo do próprio João Batista, escolhido por ele, seu primo carnal, que nos narra muito bem Humberto de Campos no livro Boa Nova. Estiveram juntos quando criança e Jesus já delineava para aquele, melhor dizendo, João, a sua tarefa, a sua missão, antes que ele chegasse e fosse batizado para iniciar a sua missão. Então é preciso que a gente entenda, como ele vai dizer aqui, o poder estava em suas mãos, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento das bases do reino de Deus na terra, entre nós, ele mesmo veio de esferas muito mais altas e plenas, que igualmente nos foge à compreensão, para estar entre nós, na nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Veio ele mesmo, em carne e osso, para aqueles que acreditam que ele fora uma generis, que ele esteve transfigurado. Não, eu não vim destruir a lei. Não apenas a lei da época de Moisés, dos Césares, mas a lei de Deus, que para a nossa faixa etária evolutiva é preciso nascer da carne, da água, melhor dizendo, e do Espírito. Ele precisou passar por esse caminho da água, do nascimento no corpo. Não do Espírito, porque ele já era o Cristo. Então, a gente precisa compreender nessa perspectiva. E aí, encerra dizendo: não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão da cruz. Como verdadeiro administrador, como verdadeiro seguidor da mensagem do Pai. Eu e o Pai somos um, mas pleno e completo representante da Terra. E arremata o Espírito Emmanuel, que na sua caminhada através das reencarnações, vem buscando tê-lo como exemplo, seguindo os seus passos. Desde aquele memorável encontro que tivera, reencarnatoriamente falando, na época do Cristo. Não teve a oportunidade de vê-lo fisicamente, mas conseguiu fazer o processo da mudança, da transformação, da renovação. Finaliza Emmanuel: inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Esse é um ponto nos nossos últimos minutos para nós sairmos daqui refletindo sobre. Inspiremo-nos no exemplo do Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Ou seja, cumpramos com fidelidade, com justeza, com responsabilidade as nossas missões. Porque, vai dizer ainda Emmanuel na última citação, perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível.
não nos achemos o menor de todos, o insignificante, aquele que não tem o que fazer na terra, que está aqui, como dizia-se antigamente, de bobeira, não sabe o que está fazendo, está boiando, diz os mais jovens, estão sem norte, sem rumo. Todos temos, verdade seja dita, todos temos um serviço intransferível. E que a vida, mais cedo ou mais tarde, nos pedirá conta desse serviço. Nesse momento eu me recordo, só como fechamento, a parábola dos talentos. Aqueles servos do Senhor tinham um serviço intransferível, cada um deles. Uma missão que era a multiplicação daqueles talentos. 2 deles conseguiram verdadeiramente multiplicá-los. Conseguiram realizar a tarefa, a missão. E o que diz o Senhor? Bom e fiel servidor. Dar-te-ei muito mais depois. Mas quanto àquele que enterrara o talento, o descumpridor da missão, da tarefa, esse o Senhor ficou chateado e lhe disse: mau e infiel servidor. Ser-lhe-á tirado tudo quanto tens e o que não tens. Responderás pelo que deixou de ser feito e que poderia. Assim somos nós no nosso dia a dia. Quantos são aqueles que estão retornando à pátria espiritual com essa consciência de culpa, com essa consciência adormecida, porque poderiam ter cumprido com fidelidade a sua missão, a sua tarefa. Pequenina que fosse, ainda que não reconhecida ou aplaudida pelos homens, pelo ego, pelas vaidades do mundo, mas que dentro de si trazia um sentimento de gratidão e de satisfação pessoal, pelo cumprimento do dever. Tal qual a criança que, quando o pai lhe pede para ir ali comprar alguma coisa ou fazer uma determinada tarefa, ela vai e faz, e alegra-se, contenta-se, porque o pai, ao perceber que ela foi capaz de realizá-la, fica feliz e alegre. E a gratifica com um beijo, com um abraço, com palavras de carinho e de incentivo. Da mesma forma, o Pai, que está nos céus, cujo Filho maior, Jesus, e que o conhecemos, veio nos convidar a sermos os seus obreiros da sua vinha. Porque pleitear o reino de Deus, a sua misericórdia, sem ter oferido o merecimento necessário pelo esforço pessoal na realização e cumprimento do dever, é estar se enganando. E quantos são aqueles que se dizem seguidores do Cristo, que estão aí, mundo afora, se enganando? Haja vista os escândalos que se assomam rotineiramente nos noticiários de TV, que estão aí pelas mídias virtuais e presenciais das nossas redes mundiais de comunicação. Portanto, amigos, pensemos sobre o que diz Lucas em 1:79.
A vinda daquele que o antecedeu, mas não o substituiu, e que fora conhecido como sendo João Batista, o primo de Jesus, que o antecedeu para preparar o caminho da chegada daquele que iria implantar pessoalmente o reino de Deus na terra, ouviu que para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sendo assim, agradecemos a todos os companheiros, ora aqui presentes, virtualmente, a casa que nos acolhe e que nos confiou esta tarefa para apresentar esse trabalho hoje, a fim de nos fortalecermos na energia franciscana, que este também é talvez, depois do Cristo, aquele que melhor cumpriu a tarefa do Pai entre nós. O pobrezinho de Assis, que, como bem sabemos, viera com o intuito de fazer com que a mensagem de Jesus não se apagasse totalmente daquela que eram as trevas e as sombras da Idade Média. No ambiente no qual nascera, em que a dor e o sofrimento, tal qual nos nossos dias, eram tão presentes nas almas e na vida daquelas pessoas. E ele ouve a voz que lhe diz: Francisco, constrói a minha igreja. Eis a missão de Francisco: construir a igreja do Senhor. Não aquela de São Damião, a de pedra, mas reconstruir a fé viva no coração dos homens, porque Deus não precisa de templos de pedras. Estes cairão todos um dia, tal qual aquela igreja que inicialmente ele começou a reconstruir, para somente mais tarde compreender a grandeza da sua missão, que era despertar nos homens esse mesmo sentimento de entrega, de amor, qual ele tivera para com o dever que lhe cabia realizar, tal qual nos diz Emmanuel, e aqui já lido no final da mensagem. Inspiremo-nos, fizera Francisco, no Cristo, e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Porque perante o Senhor Supremo da vida, todos temos um serviço intransferível. Moisés, João Batista, Francisco de Assis e tantos outros luminares da vida maior entenderam o significado do dever que a missão lhes conferia. E tomando para si a responsabilidade, foram e fizeram. Cabe a nós, por nossa vez, fazer o mesmo, tal qual eles fizeram. Porque perante o Senhor Supremo, todos temos um serviço intransferível. E para os nossos dias, talvez o mais importante, muito mais do que conquistar as coisas do mundo, e sim as coisas do Pai, cabe-nos alumiar
colocar luz nos corações e mentes daqueles que estão assentados, muitos deles dentro de nossas casas, em trevas e sombras de morte, a fim de que, em recebendo a luz que já sai de nós e que os atinge, possam eles se dirigir aos nossos pés pelo caminho da paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em suas bênçãos de luz. E que saiamos daqui hoje reconfortados, felizes e agradecidos pela oportunidade desse reencontro com o Pai que está nos céus, a partir da mensagem que o seu Filho maior, Jesus, nos trouxe. E que Emmanuel, um daqueles seus trabalhadores, fiéis trabalhadores, veio nos apresentar nesta noite, pela ilibada mediunidade deste que também o é, um trabalhador fiel do Cristo, Chico Xavier. Por fim, agradecemos a todos e pedimos que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Nos ajude a ampliar o número de seguidores para que a nossa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Portanto, inscrevam-se nas nossas redes sociais, que todas elas, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram ou ainda mesmo no Twitter, chama-se Roteiro Espírita, sem o acento no i. E que Deus nos abençoe e nos permita voltarmos, quem sabe, brevemente a esse encontro nesta casa que sempre nos acolhe amorosamente todas as vezes em que lá estamos presencialmente. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Viva Jesus, hoje, agora e sempre. Obrigado a todos.